Amados irmãos, gostaria de cumprimentá-los com uma boa noite debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Quero dizer da alegria que tenho em estar falando contigo através deste vídeo nesta noite. Gostaria de estar falando aos irmãos a respeito do tema Um pastor conforme Jesus. E para tanto gostaria de me reportar ao texto bíblico que está registrado no Evangelho de João, onde, no capítulo 10, a partir do versículo 1 ao verso 5, o texto bíblico nos diz assim. Abra sua Bíblia, acompanhe. Vamos lá? Assim diz o texto. É o Senhor Jesus quem fala assim. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome, a cada uma delas, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem. E o seguem por quê? Diz o texto, o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus lhes propôs esta parábola, mas os discípulos não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Você compreende o sentido do que Jesus está dizendo aqui? Eu devo te dizer, à guisa de introdução, que há cerca de 20 a 30 dias atrás, um vídeo colocado na internet viralizou, correu o mundo, e muita gente ficava pasmado com aquilo que estavam vendo diante de si no vídeo. Eu fico a pensar como não ficaram pasmados aqueles moradores daquela cidade que assistiram essa cena. Mas eu gostaria de colocar ele aqui agora para que você desse uma olhadinha e perceba que aquele vídeo tem tudo a ver com esse texto bíblico que o Senhor Jesus nos falou. Preste atenção, assista nesse momento. Só um instantinho, ok? Vamos lá. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou.
esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas. Dando continuidade então a essa nossa reflexão depois desse vídeo aí que você acabou de ver, o que é que nós podemos perceber e destacar nesse vídeo, queridos? A princípio, como eu disse há pouco, parece que ele tem tudo a ver com esse texto bíblico que nós acabamos de ler. Mas eu gostaria de destacar 3 aspectos nesse vídeo. E o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que esse vídeo nos traz uma sinalização da diferença entre o pastor e o vaqueiro. Você sabe qual é a diferença entre o pastor e o vaqueiro? Para algumas pessoas parece que não tem diferença nenhuma. Mas eu devo destacar que tem diferença. E a primeira diferença entre o pastor e o vaqueiro é que o pastor vai à frente das ovelhas. O vaqueiro, ele vai atrás. O pastor vai seguindo à frente das ovelhas e as ovelhas seguem o pastor, mas o vaqueiro vai atrás enxotando as ovelhas para que elas andem para frente. O pastor não, ele vai na frente e as ovelhas seguem ele. Em segundo lugar, o pastor, ele não precisa gritar com as ovelhas, brigar com as ovelhas. O vaqueiro o tempo todo briga com o boi, com a vaca, ele briga o tempo todo. Ele grita, ele enxota. O pastor não é um vaqueiro. Ele segue à frente das ovelhas e as ovelhas seguem o exemplo do pastor. Mas tem um segundo aspecto que eu queria destacar, a diferença aqui que esse texto, que esse vídeo nos traz. Ele, além de destacar a diferença entre o pastor e o vaqueiro, ele nos mostra a segurança que o pastor transmite às ovelhas. O modo como as ovelhas seguem o pastor é reflexo dessa segurança que ele transmite para elas. A gente vê isso no vídeo de modo muito claro. A gente percebe que aqui ou ali, uma ovelha desvia um pouco para um lado, outra desvia um pouco por outro, passa por detrás de uma cerca, outra passa pelo outro lado dos veículos. Mas a ovelha, ela segue na direção que o pastor está indo, porque ele lhe transmite segurança. Terceiro ponto que eu quero destacar neste vídeo. A gente nota no vídeo que o ambiente, que o terreno, que o espaço físico em que as ovelhas estão a transitar não é o espaço físico natural delas. É um espaço físico totalmente diferente. É um espaço físico totalmente estéril. Enquanto que as ovelhas estão habituadas
a um ambiente de pastos verdejantes, águas tranquilas onde elas podem transitar. Ali o ambiente onde elas estão é interessante, é um ambiente diferente, é um ambiente estéril, é asfalto, é carros, é casas, é um ambiente totalmente estranho a elas. E eu diria mais, é um ambiente totalmente hostil. Elas estão em risco, estão em perigo, mas mesmo assim, elas continuam seguindo o pastor. Eu devo dizer que, conforme vimos, tem um sentido direto com o texto do Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de 1 a 5, onde no verso 4 que lemos, ele destaca o motivo pelo qual as ovelhas seguem ou não seguem o pastor. No caso ali, elas seguem, diz o verso 4, porque elas reconhecem. E se elas reconhecem é porque elas conhecem antecipadamente. Desde que a ovelha nasce, o pastor a toma nos braços e cuida dela. E ela se familiariza com a voz do pastor. Por isso elas reconhecem a sua voz e o seguem. Devo destacar que quando elas seguem o pastor, o texto bíblico ali nos denuncia que é como se o pastor fosse um modelo para as ovelhas. Isso está muito próprio no discipulado que Jesus ensinou aos discípulos e está muito claro quando Paulo fala a Timóteo que em tudo te dá. Por exemplo, o pastor, ele é o modelo, ele é o padrão para as ovelhas imitarem. Elas o seguem, elas o imitam, porque reconhecem a sua voz. Mas o verso 5 vai destacar que de modo algum elas seguirão o estranho. E não seguirão o estranho, por quê? Porque elas não reconhecem a voz dele. Diz o texto que, pelo contrário, ao invés de seguir, elas fugirão deles porque não conhecem a sua voz. Século 21. Devo dizer aos irmãos que nós vivemos dias em que nos parece que o que ocorre é exatamente o contrário. Na maioria das igrejas, na maioria dos rebanhos, o modelo e o padrão para muitas ovelhas não é o seu pastor. Mesmo que ele, não obstante a honestidade e integridade explícita dele, ela vê isso nele. Não obstante essa honestidade e integridade explícita que ele viva, o padrão e o modelo no século 21 dá a entender que para muitas ovelhas é aquele outro pastor, muitas vezes de uma igreja grande, de uma igreja muito maior, uma igreja, quem sabe, midiática, uma igreja com 1.000, 5.000, 10.000 membros reunidos no mesmo lugar. Para muitas ovelhas, o pastor bom é aquele que, aliás, já não quer mais nem ser chamado de pastor. Para ele agora tem que ser bispo, apóstolo. Para ele, o chamado que Deus fez a ele para ser pastor é pouco. Mas para muitas ovelhas, o padrão, o que ela gostaria de seguir é aquele ali, que está na mídia, que todo mundo vê. Infelizmente, essa é a realidade diante de muitas ovelhas. Mas elas não pensam que a maioria das ovelhas daquele rebanho, um número significativo delas, nunca chegarão junto ao seu pastor. Nunca chegarão diante dele. E tem um detalhe: e se algum dia ela chegar, ela não vai passar de um mero desconhecido para ele. Ele vai perguntar: quem é você, meu filho?
Quem é você, minha filha? Ele nem sabe o nome dela, quanto mais chamar. O texto bíblico nos denuncia que relacionamento pastoral é relacionamento entre pastor e ovelha, é relacionamento de proximidade, de intimidade, onde um conhece o outro, onde um sabe o nome do outro. Como pastor, eu tenho uma preocupação muito grande em saber o nome de cada uma das minhas ovelhas. E quando assumo um ministério em um determinado lugar, eu procuro me aproximar justamente para isso, para conhecer, olhos nos olhos, conhecer a ovelha de perto. Devo destacar que para muitas ovelhas, o pastor padrão, o pastor modelo, o pastor de quem ela gosta, o pastor a quem ela quer imitar e que gostaria até que o seu pastorzinho, imitasse aquele. Muitas vezes a ovelha é assim. No século XXI, com tantas informações, mas ela não pensa que muitas vezes até mesmo o sermão que aquele pastor midiático prega, muitas vezes nem é feito, não é nem preparado por ele. Ele tem uma equipe de marketing, ele tem uma equipe de coaching, ele tem uma equipe de psicólogo que dita para ele o que as massas querem ouvir. O compromisso não é dizer o que Jesus manda dizer, mas é o que o marketing, o coaching, os psicólogos entendem que ele deve dizer para que ele possa ter um rebanho cada dia maior. Na linguagem de Cristo, pastor tem que se envolver. Na linguagem de Cristo, pastor tem que conviver. Na linguagem de Cristo, pastor tem que conhecer as suas ovelhas, tem que ser próximo. Para ser pastor conforme Cristo, que é o sumo pastor, pastor tem que ser assim, tem que ter cheiro de ovelha, como dizem alguns colegas. E Jesus diz, se for assim, elas o seguirão. Elas o seguirão. Eu sei que em meio a um século de tanta informação, com tanta mensagem disponível, sobretudo nesse tempo de isolamento social, as ovelhas são bombardeadas por todos os lados com tantas mensagens, com tantas informações. Eu sei que em meio a isso será difícil encontrar ovelhas que conheçam o seu pastor e que queiram ouvi-lo. Será difícil encontrar ovelhas que sigam o seu pastor, não obstante todas as informações que haja disponível por aí. Eu sei que em meio a tantas informações e por meio delas tantas verdades apresentadas, será difícil encontrar ovelhas que não questionem o seu pastor. Eu entendo e respeito que cada pessoa tem o direito de pensar diferente, que cada pessoa tem o direito de expor as suas ideias. Eu entendo. Mas se você entende que o seu pastor é um homem de Deus, e de fato ele tem um compromisso com Deus e com o cuidado das ovelhas, em meio a tantas verdades apresentadas, ainda que você tenha o direito de expor as suas verdades, mas procure atentar para o que aquele homem de Deus diz. Ainda que você não entenda no momento, tente dar um desconto. Um dia Jesus disse para os seus discípulos, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas depois vocês entenderão. Eu sei que em meio a tantas mensagens paramentadas, fabricadas para, não para edificar, mas para entreter. Há quem fale a respeito de um pastor muito engraçado que está na mídia, inclusive televisiva secular, que volta e meia. Aliás, de vez em quando até eu ouço também. Ele tem algum conteúdo que vale a pena ser ouvido. Mas o que eu estou aqui colocando é que muitas vezes, muitas mensagens parlamentadas, elas não são feitas para edificar, mas para trazer entretenimento. Será difícil, em meio a isto, encontrar ovelhas que valorizem esse homem de Deus, chamado pastor,
que tem um caráter íntegro, que tem maneiras dóceis e dedicadas para tratar as suas ovelhas, que dedica a ela os anos da sua juventude, que dedica a elas os anos da sua meia-idade e muitas vezes até a sua velhice. Ele dedica tudo isso às ovelhas que não são suas, mas que pertencem ao Senhor Jesus. Em meio a tudo isso, o clima parece desalentador para o pastor, mas eu devo destacar que em meio a estas ovelhas, sem dúvidas, existem aquelas, e dentre elas está você. Aquelas que reconhecem e valorizam seu pastor. E neste dia, chamado Dia do Pastor, que eu nem gosto muito desse negócio de Dia do Pastor. Eu acho que não deveria existir Dia das Mulheres, não deveria existir Dia das Mães, não deveria existir Dia do Adolescente, Dia do Vovô, Dia da Vovó. Deveria existir todos os dias serem dias de todas estas pessoas. Porque se todos os dias fossem dias de todas essas pessoas, não precisaríamos de um dia especial para comemorar, para purgar a consciência, quem sabe. Mas, neste dia chamado pastor, eu devo destacar que essas ovelhas que reconhecem e valorizam o seu pastor, neste dia elas apenas acrescentam aquele respeito, trato, carinho que elas dedicaram a ele durante todos os dias do ano. E neste dia elas apenas acrescentam um pouco mais nessa dedicação. Para concluir, eu sou obrigado a voltar ao vídeo. Aquele vídeo nos mostra que essas ovelhas, elas são maioria. Essas dedicadas, essas que valorizam, essas que reconhecem, essas que respeitam, elas são maioria. Elas seguem o pastor. O ambiente, o mundo é hostil, mas elas olham para o seu pastor e lhe seguem as pisadas, porque sabem que ele está seguindo as pisadas do Senhor Jesus. Percebam no vídeo que num ou no outro momento, uma ou outra desvirtua um pouco, corre um pouco para um lado, sai um pouco da trilha, arrodeia os carros, passam por detrás da cerca. Verdade, isso acontece às vezes no meio do rebanho do Senhor Jesus nas igrejas. Mas a maioria não é assim. A maioria segue o seu pastor, porque acredita que ele está seguindo a Jesus. E aqui eu caminho para a conclusão dizendo: sou grato a Deus pelas ovelhas que eu tenho tido o privilégio de pastorear. Por você, pelas ovelhas do Senhor Jesus que eu tenho tido o privilégio de cuidar. Sou grato a Deus por essas ovelhinhas dele, que no ministério me tem ajudado a levar a carga, o encargo e as outras ovelhas juntos, para que juntos cheguemos diante do trono da glória de Cristo Jesus. Sou grato a Deus, porque no pastorear, enquanto muitos colegas ouço deles lamentações, enquanto vejo muitos colegas até a dizer que pensam em se suicidar. Muitos colegas que não querem nem mais ser chamados de pastor. Eu louvo a Deus, sou grato a eles. A Ele, Deus, porque, ao contrário destes, Ele me tem feito cantar de alegria nesse ministério sagrado. Eu devo dizer, obrigado, queridos. Obrigado, queridas, pelas homenagens prestadas neste dia, mas sobretudo pelo respeito que você dedica ao seu pastor no decorrer de todos os dias do ano. Muito obrigado. Que o Senhor nos ajude a continuar nessa caminhada, nesse mundo hostil, mas sabemos para onde vamos e que naquele grande dia o sumo pastor nos dirá: vinde benditos do meu Pai,
possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus abençoe. Amém.